Fala, seus mal diagramados. Durante o mandato de Bolsonaro ficaram famosas as imagens de uma reunião ministerial na qual o povo tomou conhecimento do nível subterrâneo do então mandatário do Brasil. Entre berros, xingos, humilhações e bravatas, um desorientado Jair dava ordens confusas para os seus subordinados, como se ele tivesse alguma capacidade de comandar algo com mais complexidade que o treinamento de uma matilha de shih tzus ou o time de queimada numa aula de educação física da primeira série do ensino fundamental. Aquele episódio foi importante também para revelar quem era afinal o Paulo Guedes, vendido pela imprensa como um super-ministro que qualificaria o governo. Na reunião se mostrou tão rasteiro quanto o seu chefe e usou termos chulos que não costumo ouvir nem mesmo em stories do Leonardo com o Eduardo Costa. Deixa o presidente fala de liberdade. Deixa cada um se f*** que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se f***. Lá não entra nenhum brasileirinho. Nada surpreendente para um Chicago boy e ex-colaboracionista do regime de Pinochet que passou a vida toda operando no mercado, sendo um professor medíocre e tendo zero experiência com a vida pública. Só lembrar que o sujeito sequer sabia como era organizado o orçamento governamental. Felizmente superamos essa fase. Hoje Guedes se destaca por continuar a ser um parasita do mercado, participar da recuperação financeira de Ana Hickman e fazer ótimas análises com o primo rico, como por exemplo prever que, com a posse de Lula, o Brasil viraria a Argentina em 6 meses e Venezuela em 1 ano. Nada disso aconteceu ou acontecerá. Mas a primeira reunião ministerial do governo Lula em 2024 dá o tom de que a situação também não é das mais confortáveis. Pesquisas de vários institutos realizadas nas últimas semanas mostram que o governo amarga uma queda de popularidade, principalmente entre os evangélicos. A justificativa para isso, no entanto, é multifatorial. A declaração sobre Israel pode ter impactado sim a imagem de Lula entre a comunidade crente que defende Israel como terra santa, mesmo morando na gloriosa cidade de Cochichola. Fora que nesse contexto neopentec, não é um grande esforço para que pastores criem toda uma estratégia para que o ódio ao Lula se amplifique nas igrejas. Tem gente de esquerda que ainda reclama que o Lula não dialoga com eles e isso geraria o atual apoio de 70% desse recorte ao Bolsonaro. Acho exagerado. Assim como no papo da comunicação, há limites para o que se consegue fazer dentro da esquerda nesse aspecto. Na comunicação, não podemos usar as mesmas armas do bolsonarismo e sair por aí dizendo que a Bia Kicis bateu tiro de meta com um poodle. E o diálogo com as igrejas é feito. Só não dá para o Lula, que dificilmente cita a agenda de costumes, começar a defender uma pauta conservadora para agradar quem acha que casamento gay é um problema pior para o Brasil do que desigualdade social e falta de saneamento básico. Mas antes de continuarmos com esse tema, fiquem agora com uma mensagem de nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. O mês de março passou da sua metade e a Insider continua abalando com o mês do consumidor. Se você ainda não conhece a marca, eu vou falar o que você está perdendo. Eu uso diariamente as camisetas como essa, t-shirt gola V, bermudas, calças e cuecas da Insider para trabalhar, treinar, sair, flertar, né, Matias? A gente gosta também, né? Elas não desbotam com o tempo e com as lavagens, tem um tecido ultra respirável, por isso não esquentam com uma camiseta comum nesse calor. E não precisam passar, é tirar do varal e vestir no corpo. As peças vão durar mais no seu guarda-roupa e atenção, atenção! Os estoques dos produtos best-seller ficam limitados nesse período, porque todo mundo aproveita o desconto maior. Então corre para garantir suas peças, clicando no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário, e utilizando o cupom GALASFEIOS15. Você vai comprar todas as roupas da Insider com 15% de desconto neste mês do consumidor. Com as promoções do site, o desconto pode chegar até a 38%. Então, ó, entra pro time das melhores camisetas, shorts, cuecas, calças, com a tecnologia de ponta da Insider. Bora!
Só que o que derruba a popularidade de Lula não é bem isso, ou não é só isso, e o presidente sabe, tanto que reconheceu que o governo está bem aquém do prometido durante a reunião. No momento, o que afeta a popularidade de verdade são duas coisas: uma baixa organização partidária nas periferias, que poderia atingir o ubeiro e a vendedora de bolo de pote, hoje imersos no neoliberalismo e no ancapismo, e claro, a alta no preço dos alimentos. Só nega essa alta esquerdista playboy ou lunático, porque quem vai ao supermercado sabe que o feijão tá 10 conto o quilo, o arroz subiu para 30 e a batata inglesa e a cenoura estão deixando a maionese de domingo inviável. Tem quem argumente que isso não é culpa do governo, que fenômenos climáticos como o El Niño geram quebra de safra e no verão é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Existe alguma verdade nessa afirmação, mas não é toda a verdade. O governo até tem feito, mas leva tempo para dar algum resultado. Explico. Nos anos Temer-Bolsonaro, o Brasil descontinuou a política de estoques reguladores que davam um alívio no preço de grãos nessa época do ano. Para se ter uma ideia, em 2012, o Brasil tinha 1 milhão de toneladas de arroz em estoque e no ano passado guardava apenas 1.000. E demora para repor, viu? A descontinuidade dessa política a partir do golpe implica não apenas um baque na popularidade atual do governo, que é até pouco perto do impacto que isso causa na soberania nacional e segurança alimentar, que afeta principalmente crianças que terão o desenvolvimento comprometido com menos acesso a comida de qualidade. A ideia do governo é também colher resultados do Plano Safra em 2025, que foi idealizado para incentivar plantação de grãos em regiões estratégicas próximas de grandes centros. Até lá, teremos sim essa queda de popularidade sazonal que vai impactar o governo, porque a comida que vai ao prato do eleitor tá mais cara. E quem nega é tão gado quanto as véias que estavam na porta dos quartéis aguardando apenas mais 72 horas. Esse não foi o único problema detectado na reunião ministerial. Apesar de, até onde se sabe, nenhum ministro ter mandado o povo se fuder como quiser, teve choro e ranger de dentes. No caso, partindo de Nízia Trindade. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, a ministra da Saúde teria sido cobrada para combater a dengue, resolver crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro, responder pela resolução do aborto, diminuir morte dos Yanomamis e consertar dificuldades de relacionamento com o Centrão. Foi pela cobrança desse último tema que Nízia teria dito que não gosta de falar grosso com o Centrão e depois teria caído em lágrimas, sendo amparada em seguida por Janja. Lula ainda teria dado respaldo para Nízia realizar as mudanças que fossem necessárias para resolver as questões. Vamos por etapas nessa área da saúde. A dengue realmente é um problema e pode deixar sim uma mancha na pasta. E isso tem que ser evitado ao máximo na atual gestão, já que a esquerda foi altamente crítica à atuação do mito e do pau zoeiro na pandemia, incentivando o povo a sair nas ruas, recusar vacina e tomar ivermectina até os rins ficarem mais secos que um sítio no semiárido. Já sobre o Centrão, o lance é o seguinte: quem não quer ter embates com as piores pessoas já nascidas no país não deve aceitar cargo em Brasília. Mas quanto aos Yanomamis, estou com Nízia, que alega que a gestão anterior subnotificava as mortes dos indígenas e que isso gerou distorções nos dados. Não só. Nesse caso, acho que sobra covardia para o Lula, que é tigrão com Israel, mas tchutchuca com o José Murcho e as Forças Armadas, que tem culpa compartilhada na situação, porém Lula morre de medo de melindrar esses conspiradores. Outra fala de Lula pode gerar o resultado inverso ao esperado. O presidente chamou Jair de covardão ao comentar a tentativa fracassada em Mambembe de golpe. Diz que o ex-presidente ficou chorando durante um mês em Brasília e depois fugiu para os Estados Unidos para não enfrentar a derrota eleitoral. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido. Ok. Todos sabemos que uma das principais características do excrementíssimo é ser muito covarde,
seja no aspecto de não levar adiante as ameaças que faz, seja no sentido de abandonar antigos parceiros no meio da estrada e atirar pelas costas dessas pessoas. Só que, ao reforçar que Jair foi covarde, a defesa do ex-presidente pode usar o argumento de que Bolsonaro nem sequer tentou colocar o golpe em prática e que o próprio Lula reconhece isso. Numa dessas, como observou Ricardo Noblat, chamam o Lula até para ser testemunha de defesa. Seria engraçado, admito, do ponto de vista do entretenimento, eu até torço para que isso ocorra. Mas nesse estágio em que Jair já foi indiciado e as investigações estruturam um processo que pode levar milicos e um ex-presidente para a jaula em breve, não é recomendável insinuar que houve covardia dos envolvidos. Houve, como sabemos, muita ignorância e trapalhada, mas covardia não, até porque todo mundo reconhece que a coisa mais comum no Brasil é a pessoa burra ser bastante corajosa. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sigam a gente por lá, não deixe de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e também o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que não reconhecem que de fato os alimentos estão muito caros nesse primeiro trimestre de 2024, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.